Irmão, para lermos a palavra de Deus, para o nosso enlevo espiritual, texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 6 a seguir, que nos diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Prezado amigo e prezado irmão, vivemos dias conturbados, vivemos dias em que os valores morais têm sido esquecidos, colocados de lado. Vivemos dias em nome de uma liberdade em que as pessoas, por vezes, até legalizam o pecado e a imoralidade. É certo que o homem tem um livre-arbítrio e ele pode escolher o bem ou o mal. Mas o conselho da palavra de Deus é que o homem escolha o bem, porque a finalidade de Deus com a sua palavra é de que o ser humano criado à sua imagem e à sua semelhança possa ser feliz, plenamente realizado. E o inimigo das nossas almas tem incutido nas mentes e nos corações de muitas pessoas que para ser feliz o homem e a mulher tem que se dar à libertinagem, à imoralidade e ao pecado. E quando alguém quer tomar posição ou falar contra, logo a pessoa dizer: você é preconceituoso. E então muitas vezes as pessoas se calam. Mas há um grande perigo, porque há um acerto de contas que todos vão prestar para com Deus. E diz aqui a palavra do Senhor: ninguém vos engane, porque o pecado ele vem sutil. O pecado muitas vezes ele soa suave aos ouvidos ou aos corações. O pecado faz um apelo para a carne. E o homem que está fora da graça de Deus, ele é governado simplesmente pelos seus sentidos. Por vezes por um sentimento corrompido, cheio de vícios morais. Se você porventura tem estado longe do Senhor Jesus, tem se corrompido e tem estado aprofundado na imoralidade, no pecado, saiba que Jesus lhe ama,
Ama tanto que ele deixou a sua glória e veio aqui tomando a forma humana para morrer em seu lugar, para que você obtenha o perdão dos seus pecados e a salvação. Mas o cuidado do apóstolo aqui, especialmente neste versículo, é com aqueles que já foram uma vez lavados, iluminados pela graça do Senhor, e que começam a olhar para o mundo, olhar para trás, começam a se conformar com o mundo, a se acostumar com o pecado. E vem muitos pregadores ou pessoas com as suas filosofias trazendo este recado, que não há tanto problema não, que Deus é bom e não vai lançar ninguém fora por causa do pecado, e que a vida foi feita assim para aproveitar mesmo. E por vezes algumas pessoas que já servem o Senhor são tentadas a olhar para trás, a olhar para o lado, e são seduzidas e enganadas, pensando que aqueles que vivem na imoralidade, no pecado, não receberão o justo juízo de Deus. Por isso o apóstolo diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, palavras que não têm substância espiritual, palavra que não tem fundamento bíblico, promessas vazias do Espírito de Deus e da sua palavra. Não deixe ninguém lhe enganar. Quantas pessoas dizem para as irmãs: não, a mulher tem que ser bonita mesmo, ela deve se enfeitar bastante. E aí então a mulher se enfeita e não tem diferença nenhuma daquelas que estão no mundo, porque não conhece o Senhor Jesus Cristo. Mas você não, irmã, foi chamada das trevas para a luz gloriosa do Senhor Jesus Cristo, foi chamada para a tão gloriosa manifestação que se manifestou através de Cristo Jesus, nosso Senhor, na cruz. Portanto, não deixe o mundo te seduzir. Até movimentos inteiros que há um tempo atrás tinha ainda um certo cuidado com a maneira de trajar, com a maneira de se apresentar, de se vestir, tanto os irmãos como as irmãs. Ouviram alguma voz soando e foram seduzidos, e então abriram mão da doutrina, como se a doutrina fosse deles. Se a doutrina é do Senhor, como uma denominação ou igreja ou um povo pode abrir mão da doutrina? E aí então irmãs que não cortavam os seus cabelos passaram a cortar, irmãs que não usavam calça comprida, traje do homem, passou a trajar, e outras passaram a se pintar, e passaram a viver como vive qualquer mulher que não conhece o Senhor Jesus Cristo. Quem não conhece, não conhece, mas e quem conhece, por que vive como se não conhecesse? Porque tem esquecido e tem deixado que a voz do inimigo engane. Não deixe que o inimigo lhe engane, mas diz aqui a palavra do Senhor, que por estas coisas vem a ira de Deus. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Como fugir da ira de Deus? Só há uma maneira: obedecendo a voz do Senhor, a sua palavra. Mas ouvindo a voz do mundo, ouvindo aqueles que pregam para querer alargar o caminho, para juntar mais pessoas, simplesmente para estar junto, ou então alarga o caminho, afrouxa a doutrina, cometem um pecado terrível diante de Deus. Se tornam prevaricadores da palavra de Deus, porque senão o povo vai embora. De que adianta ter tanta gente e não entrar nos céus? É importante que eu e que você tenhamos o cuidado de entrar na glória de Deus. Caso contrário, qual seria a vantagem então? Essas imoralidades vêm sobre a ira de Deus sobre os desobedientes. E ele diz assim aqui: portanto não sejais seus companheiros. Quantos que não estão muitas vezes
na imoralidade ou nos maus costumes, ou acompanhando o curso do mundo, vivendo o curso do mundo, mas estão sendo seus companheiros. Ah, é bom também. Ah, não é tão ruim. E começa então a ceder. Mas aqui a palavra, quando fala, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas. No outro tempo você não conhecia a palavra de Deus. No outro tempo você não tinha sentido a graça de Deus, não tinha recebido o dom espiritual. No outro tempo, era no outro tempo. Mas agora não, você já serve o Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Uma varoa que serve a Deus, quando ela passa na rua, todos sabem que ela serve a Deus. Mas infelizmente, nesses últimos dias, as pessoas às vezes passam e nos cumprimentam, e nós ficamos olhando, quem será que é? Deve ser servo de Deus porque cumprimentou, mas não tem nenhuma aparência de servo de Deus, ou de serva de Deus. Então aqui ele diz assim, andai como filhos da luz. Tenha o porte de homem de Deus, de mulher de Deus, ao se apresentar, ao viver, ao negociar, ao falar, ao manter a sua palavra. E ele diz aqui, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Quando fala em bondade, todas as pessoas correm e querem estar debaixo da palavra, da promessa do Senhor, por causa da bondade. E quando fala em justiça, também as pessoas que se sentem injustiçadas correm e querem seguir o Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz assim, que está também em toda a verdade. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Cristo é a verdade que liberta, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui ele diz assim, em toda a verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. O que é agradável a Deus, vamos aprovar. Quantas pessoas vêm querer reprovar-nos por pregar e querer viver melhor na presença de Deus, viver uma vida santa e ensinar que os varões e varoas que servem a Deus, homens e mulheres, devem se separar do pecado do mundo, do curso do mundo, da vaidade. E as pessoas às vezes criticam, mas ele diz aqui, aprovando o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? A igreja se santificar ou a igreja se apostatar? O que é agradável ao Senhor? A igreja perseverar na obediência da doutrina ou ela abrir mão da doutrina bíblica e deixar o povo andar de qualquer maneira? O que é agradável, aqueles que servem o Senhor devem aprovar. E ele diz assim, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, deixa elas para lá, não se comunique com ela, porque ela não tem nada para você, ela não vai lhe dar paz, nem alegria, nem certeza da salvação, nem gozo aqui nem na eternidade. As obras infrutuosas das trevas, o pecado que nos rodeia muitas vezes de tão perto, esse pecado muitas vezes para aqueles que nele vivem, traz só um entusiasmo momentâneo, uma ilusão, uma pseudo-alegria e felicidade. Mas Jesus Cristo é a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, a verdadeira paz que a sua alma necessita e que ela procura. E tanto diz que a palavra do Senhor, antes condenai-as. Deus fala para mim e para você que o cristão deve tomar posição. Não deve ser cristão nominal, como muita gente por aí é denominada de cristã, mas deve ser cristão verdadeiro, autêntico, condenando o pecado e não dizendo, não, é problema dele. Quando uma pessoa quis falar criticar alguém, eu disse, eu tenho os recortes dos jornais de tantas coisas acontecidas lá na sua religião. E ele respondeu assim, com um sorriso amarelo, é porque é um grande rebanho, onde tem grande rebanho acontece. Não, se é de Deus o rebanho,
E se você é do rebanho de Deus, se levante e condene aquilo que está errado. Mostre para a pessoa, não fique tolerando e aceitando, mas mostre aquilo que está contrário às Escrituras. E se eles não podem concordar com você, você deve ainda concordar com a Bíblia. Então ele diz: antes condenai-a, tome a sua posição, se erga, porque Deus quer assim. Deus não quer um povo morno. Deus não quer um povo que acompanha qualquer coisa. Deus não quer um povo que simplesmente é religioso, vai à igreja, volta, ou vai ao templo, volta, e simplesmente fica ouvindo a palavra e vai, esqueceu de que maneira que a palavra fala. Deus quer alguém que ouve e que guarda e que pratica a palavra, a sua grande palavra, a sua gloriosa palavra. Deus quer alguém que tome a posição, que se erga e que mude a sua vida ao ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. E esse é o cristão genuíno, verdadeiro, e não é o cristão nominal, porque o cristão nominal, ele é o morno, ele é aquele que tem nome de vivo, mas está morto. Ele é aquele que é chamado de cristão, mas vive como qualquer pecador gentio, e vive longe, distanciado da graça de Deus. Ele não vive a piedade da palavra de Deus, ainda que ele seja piedoso, dando seus bens para os outros, mas a verdadeira piedade é a obediência da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa piedade é que Deus espera em você e em mim. O morno, lá no livro de Apocalipse, o Senhor fala desse tempo, dessa geração morna, geração que nem vai e nem vem e acompanha o mundo de qualquer maneira. E Deus trata com aqueles que são cristãos, aquele que é a igreja de Deus. E ele diz assim: tu nem és quente nem frio, por isso vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Você não quer ser vomitado da boca de Deus. Eu sei que você não quer. Ninguém quer. E como faz para não ser lançado fora naquele dia? Sejamos fervorosos no espírito, na obediência da palavra do Senhor, na santificação, no cuidado com nossa vida espiritual. É isso que o Senhor está nos dizendo. Porque o que eles fazem em oculto, até dizer, é torpe. Até falar. Imagine então apoiar, ou então dizer que você não tem nada com isso, sendo companheiro deles. De jeito nenhum. Deus espera de nós, de mim e de você, coisa melhor, diz a palavra. E diz aqui: mas todas estas coisas se manifestam. Está oculto o pecado, mas ele vai se manifestar. Vai chegar o tempo do pecado se manifestar. Não adianta esconder o pecado. Deus vê todas as coisas e tudo está nu e patente aos olhos daquele com quem havemos de tratar, nos diz as Escrituras. E ele diz assim, pelo que diz, e a mensagem de Deus é: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, aquele que tem nome, que está vivo e está morto, aquele que é cristão nominal, aquele que é cristão, mas vai acompanhando o mundo, apostatando da fé. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo tem um esclarecimento melhor, Cristo tem uma palavra melhor, Cristo tem uma palavra mais substanciosa para você, Cristo tem uma mensagem bendita para o seu coração, sedento, sequioso de santificação, de poder e de graça do Senhor Jesus Cristo. Levanta-te, tome uma atitude para condenar o mal e romper com o mal, com a vaidade, com a mentira, com o pecado. E então, neste propósito de santificação, o Senhor te dará esse esclarecimento que você necessita. Ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como os loucos, como os nécios, mas como os sábios. O mundo diz que o cristão verdadeiro é louco, porque não aproveita o mundo. Mas a Bíblia diz que as pessoas do mundo, que não são cristãs verdadeiras e que aproveitam, e aquelas que são cristãs nominais e vivem querendo aproveitar o mundo, a palavra diz que eles é que são loucos, porque estão perdendo o melhor. E Paulo ainda diz, remindo o tempo, abreviando, aproveitando o tempo. Não perca tempo, não feche para amanhã, remindo o tempo, porquanto os dias são maus e tendem a piorar espiritualmente, dizendo, mas aqueles que são chamados e ouvem a voz do Senhor,
deve remir o tempo, apressar o passo, apressar o seu passo, para estar nesta mensagem bendita e gloriosa. Ele diz assim: pelo que não sejais insensatos, não sejais como aqueles que não sabem para onde estão indo e nem o que é que vão receber no final da sua vida, que não conhece a promessa de Deus. Não seja como eles, mas seja como aquele que é prudente, que edifica a casa na rocha, que está firme no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra. E ele diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Conheça a vontade de Deus. A vontade de Deus não é bebedice, nem glutonaria. A vontade de Deus não é vaidade, nem pecado, nem alargar o caminho. Mas a vontade de Deus é a santificação, a graça, o conhecimento da sua palavra, a obediência da sua palavra. Esse é o desejo de Deus, porque ele diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que guia o cristão na verdade da sua palavra. Que o Senhor Jesus Cristo derrame esse poder na sua vida. É o meu desejo, a minha oração. Que você abra o coração, entregue os seus cuidados ao Senhor, faça um propósito, se erga diante do Senhor, tome uma atitude para não acompanhar o mundo, mas para acompanhar o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja que se atavia, que se adorna e se prepara para esse grande e glorioso dia do arrebatamento que se aproxima. Que o Senhor Jesus Cristo lhe abençoe. Amém.